Estamos em greve, de tempo em tempo, na busca de aumento de salário, melhores condições de trabalho ou direitos trabalhistas, conquista de benefícios ou para evitar a perda deles. Trabalhadores se unem a uma cessação coletiva do trabalho, a greve. Desde a Revolução Industrial, que teve início no século XVIII, na Inglaterra, a sociedade começou a conviver com essas manifestações sociais dos trabalhadores, lideradas muitas vezes pelos sindicatos. A realidade é que se a greve ou sindicatos existissem, eles com certeza iriam utilizá-los. Eles estavam indignados com aquilo que julgavam ser uma injustiça. Na opinião dos trabalhadores, o administrador não havia agido de forma equitativa. Bem, o fato que estou mencionando desse aparente desrespeito aos trabalhadores encontra-se na parábola contada por Cristo em Mateus 20, nos versos de 1 a 15. O reino de Deus é como um administrador de uma propriedade rural que saiu bem cedo de manhã a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia e foram trabalhar. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade. Ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo, e assim foram. O administrador fez o mesmo por volta do meio-dia e de novo às 3 da tarde. Às 5 horas ele saiu e ainda encontrou homens desocupados e perguntou a eles: por que estão aí o dia inteiro sem nada para fazer? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele os contratou também para trabalhar na vinha. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu o seu capataz: chame os trabalhadores e pague o salário deles. Comece com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros. Os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiro viram isso, imaginaram que iriam ganhar mais, contudo receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamaram com o administrador: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que a nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Ele respondeu ao que falava em nome de todos: amigo, não fui injusto. Nós concordamos com esse valor, não concordamos? Então pegue o seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Você não vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso, vai? Aí está mais uma vez a grande inversão. Os primeiros terminando por último e os últimos terminando primeiro. Mateus 20, versos de 1 a 15. Penso que não preciso explicar a parábola contada por Cristo, porque ela em si é autoexplicativa. O administrador de uma propriedade rural precisava de mão de obra e provavelmente ele busca no mercado ou praça da cidade onde ficavam pessoas que não possuíam um trabalho fixo e estavam dispostas a trabalhar por um dia, o famoso bico. Ele contrata trabalhadores em 5 momentos distintos. Na hora do pagamento, aqueles que foram os primeiros a serem contratados imaginaram que ganhariam mais do que os outros. Porém, a generosidade do empregador pagou a todos o mesmo salário. Bem, o que Cristo estaria tentando ensinar com esta história? Na minha humilde opinião, Jesus contou esta parábola para ajudar a responder à pergunta feita por Pedro momentos antes, Mateus 19, 27. Pedro então lhe disse: nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? Aos olhos de Pedro, ele e seus companheiros haviam feito um sacrifício maior ao seguirem a Jesus do que as outras pessoas. Em sua opinião, ele e os outros discípulos mereciam um tratamento diferenciado quando Cristo estabelecesse o seu reino. Infelizmente, Pedro não compreendia, e muitos de nós não compreendemos, que não existe nada que façamos ou deixemos de fazer que nos faça merecedores do reino de Deus. A salvação não é conquistada por nossas ações, a salvação é exclusivamente pela graça, pela generosidade de Deus. Este é o coração da mensagem.
Acho esplêndido como Arthur Pink descreve esse processo. Nenhum pecador jamais foi salvo por ter dado o coração a Jesus. Não somos salvos por termos dado, mas sim pelo que Deus deu. E no livro Parábolas de Jesus, Ellen White, concluindo suas considerações sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, escreveu o seguinte: o segredo do êxito não é encontrado em nossa erudição, nem em nossa posição, nem em nosso número ou nos talentos a nós confiados, nem na vontade do homem. Cônscios de nossa deficiência, devemos contemplar a Cristo. E por Ele, que é a força por excelência, a expressão máxima do pensamento, o voluntário e obediente obterá uma vitória após outra. E por mais breve que seja o nosso serviço, o mais humilde nossa obra, se seguirmos a Cristo com fé singela, não seremos desapontados pelo galardão. Aquilo que o maior e mais sábio não pode alcançar, o mais débil e mais humilde receberá. Os portões áureos do céu não se abrem para os que se exaltam, não são erguidos para os de espírito altivo. Os portais eternos abrir-se-ão ao trêmulo contato de uma criancinha. Abençoado será o galardão da graça para os que trabalharam para Deus com simplicidade de fé e amor. Está no livro Parábolas de Jesus, página 404. Oremos. Eterno Deus, obrigado por sua graça. Através de Cristo Jesus podemos sonhar com o céu. Oro para que a minha resposta e a resposta de todos os que estão ouvindo a minha voz neste momento seja: Senhor, nós aceitamos a sua graça e por sua graça desejamos viver humildemente. Devemos trabalhar, queremos trabalhar e alcançar outras pessoas. Aceita a nossa entrega nesse momento, porque nós oramos em nome de Cristo. Amém. Bem, é bom lembrar sempre que a nossa vida se torna mais deslumbrante e bela à medida que Jesus toma conta do nosso ser e nos tornamos um com Ele. Pois bem, até a semana que vem, e lembre-se, nada na vida é mais importante do que estar na presença de Deus.